devo entrar em pauta para cada reunião, entrar em pauta para outra. A pendência que era gerada para você responder tinha mais 60 dias para responder. Então, esses prazos iam se acumulando como se essas atividades pudessem esperar isso tudo. É mais difícil para mim argumentar que alguém tem que estar testando um produto novo e já fazer uma fábrica sem saber se vai prestar e depois jogar tudo fora. Isso é mais difícil de defender do que você tenha mais agilidade ou prontidão para que uma droga nova para câncer seja testada com a rapidez que você deseja e não está na fila e não pode entrar esse mês, então vai ter que ser no mês que vem. No mês que vem, quando entrou, tem uma tendência, então você tem mais 60 dias para responder essa tendência. Então, facilmente você leva 4 meses para apreciar algo. E se você tivesse precisado de ter com a expectativa ou com a esperança de que essa droga fosse mudar a sua vida, né? Na medida com a vacina da HPV, a primeira vacina, o projeto inicial era de 48 meses. E foram recrutadas 16 mil adolescentes, mulheres jovens de 16 a 23 anos. Mas existe o que a gente chama comitê de avaliação interina, porque durante o estudo clínico você pode ter ou um resultado inequívoco que funcionou, ou até um resultado ruim. E você não pode esperar, como nesse caso, se previa 4 anos para abrir os dados. Esse comitê independente, de vez em quando, dá uma olhada como é que as coisas estão indo. Então, com 20 meses apenas, a gente já notava que das 8 mil mulheres que tomaram a vacina, comparado às 8 mil que tomaram placebo, a gente tinha uns casos de lesão precursora, quem tomou vacina, e nas outras tinha 112. Então, não tinha como eu continuar mais 28 meses para dizer, olha, a vacina funcionou, vamos começar a vacinar. Então, nós ganhamos 28 meses em começar a vacinar as meninas, adolescentes, mulheres jovens, a salvar vidas de uma infecção, porque existe esse dispositivo de você olhar os seus dados enquanto vai analisando, porque ganhar tempo aqui significa ganhar vidas, não é só pressa, não é só andamento. Então, dizer que está tudo bem, que o caso é esse mesmo, não é convincente, não é aceitável. Se não é suficiente, vamos pensar numa solução nova. Mas se conformar com o que existe e dessa maneira, é não ter empatia, no mínimo, com a situação do outro, e nesse caso aqui, as temáticas de obra. Eu vou passar para Eduardo começar o segundo tópico. Sim, Isabel, nós adiamos o café para fazer a troca de equipamentos para a sua apresentação, e por enquanto estamos indo bem, exceto que Eduardo atrasou um pouquinho a apresentação. Não, foi eu que atrasei na apresentação, mas ele está indo para tirar uma classe. Eu sei que ele está prestando atenção. Então, como o Edson falou, eu prometo para vocês que depois dessa apresentação vem a Isabel. Então, podem sentar aí mais um pouquinho. Vamos falar de um outro tema agora, que é o conflito de interesses, que é um tema que hoje perpassa muitas das atividades que a gente faz, tanto na academia, como nas empresas, como no governo. Essa é a nossa agenda para hoje. Vamos falar um pouquinho o que são interesses, o que são os conflitos, como é que isso evoluiu um pouquinho, o conflito de interesses nas publicações e algumas recomendações. Eu queria, em primeiro lugar, mostrar para vocês essa figura. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa publicação, que é a Janela de Johari. Johari não é uma pessoa, são duas pessoas. É o nome de dois psicólogos que, em 1955, lançaram essa ideia como uma ferramenta de autoconhecimento, né? O que que ela diz? Ela diz o seguinte: todos nós temos uma área que é aberta. Há coisas que eu sei e que vocês sabem de mim, né? Então, isso é aberto. Quando eu estou aqui falando, vocês sabem que é o Eduardo Morse está falando isso, tal, que ele é assim, assado. Tem uma outra área que eu sei, mas que... Não, tem uma outra área que, assim, as pessoas sabem de mim, mas eu não sei.
são os meus pontos cegos, né? A minha filha gosta de me zoar dizendo assim, papai é careca. Eu sou careca, eu tenho cabelo, né? Meu papai é careca. Aí uma hora eu me olho no espelho, por trás, "Ih, eu careca mesmo." Então esse é meu ponto cego. Tem outros, mas eu vou falar só esse. Tem uma outra área que eu conheço e vocês não conhecem, né? Que são as minhas áreas ocultas. Enfim, tem muitas áreas ocultas também, ela é oculta, então eu não vou contar para vocês. E tem coisas de mim que nem eu sei e nem vocês sabem. Eu posso descobrir fazendo terapia, posso descobrir fazendo regressão para vidas passadas, alguma outra coisa assim, mas nem vocês sabem, nem eu sei. Essa é a janela de Johari, e que eu vou voltar para ela no final da nossa conversa. Olha essa figurinha aqui. Eu tenho uma vaquinha vendendo hambúrguer. Hambúrguer, pura carne de vaca. Vocês acham vocês acham que o hambúrguer realmente tem 100% de bife? Rapaz, isso aí deve ser um conflito de interesse. Como é que essa vaca vai vender hambúrguer de carne de vaca? O que eu quero dizer assim, o conflito de interesses, ele traz uma percepção, né? Ele é uma percepção de que alguma coisa não está boa, não está correta. E ele faz com que a gente tome atitudes, decisões baseado nessa percepção. Outra coisa que acontece com frequência é ligar o conflito de interesses à corrupção. Se existe conflito de interesses, existe corrupção. Essa é uma percepção também muito comum, né? E nem sempre é assim. O que que é o conflito de interesses? O conflito de interesses é uma influência indevida de um interesse primário, de um interesse secundário sobre o interesse primário. Quer dizer, o que que eu quero dizer com isso? Eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, eu sei que eu tenho uma obrigação, mas essa obrigação, esse interesse primário, pode ser indevidamente alterado por um interesse secundário. Vou dar exemplos. Qual que é o interesse primário de um médico? É dar o melhor atendimento que ele puder para o paciente. É fazer o melhor que ele puder pelo seu paciente. Esse é o interesse primário, é o dever profissional. Qual é o interesse primário de vocês, pesquisadores? É ter integridade na pesquisa. Qual é o interesse primário de um professor? Ensinar os seus alunos o que ele considerar a melhor educação que ele pode dar para eles. Então, está muito claro o que é o interesse primário de cada um, né? Qual é o interesse primário de um pai, de uma mãe? Cuidar bem dos seus filhos, né? Qual é o interesse primário do motorista do ônibus? Dirigir com cuidado, porque ele tem um monte de vidas na mão dele, um piloto de avião e assim por diante. Esse é o interesse primário. E os interesses secundários? Podem ser interesse financeiro, a coisa mais simples, né? Poxa, mas eu vou ganhar mais dinheiro se eu prescrever para o meu paciente aquele remédio novo que é mais caro, porque eu vou ter alguma vantagem por isso. Ou até institucional. Eu vou fazer tal coisa porque é melhor para o Instituto Gonçalo Muniz. Não, mas isso daí os pacientes não vão receber a melhor benefício porque você está prejudicando o paciente para dar a vantagem para o instituto. Aí é um interesse secundário do ponto de vista financeiro. Mas ele pode também ser institucional. Por exemplo, uma instituição não vai querer fazer alguma coisa que vá prejudicar sua reputação, mesmo que isso esteja, às vezes, ligado ao seu interesse primário. Propriedade intelectual, a gente já conversou bastante sobre isso antes, mas às vezes você
diminui o seu interesse primário para dar maior importância a conseguir proteger uma propriedade intelectual. Profissional, nós como profissionais, nós temos interesses também em ser pioneiros naquilo que a gente faz, em ter ineditismo, em ter fama. Isso são interesses secundários em relação, no caso do pesquisador, à integridade da pesquisa, ao melhor andamento da pesquisa, ao melhor relato da pesquisa. São interesses secundários. A mesma coisa acontece para instituições. E, às vezes, até questões pessoais. Eu sou amigo do Dr. Edson. Então, se eu for fazer alguma coisa que vá prejudicá-lo, eu vou pensar, não, será que vale a pena? Ah, mas isso é importante. Eu não... Poxa, mas o Edson é muito meu amigo. Eu vou rejeitar o estudo dele na minha revista, né? Um amigão desses, assim. Ah, vou deixar passar esse estudo. Né? Às vezes, é uma questão familiar, né? É meu cunhado, não é? Graças a Deus, não é? É, então, vou dar uma folga para ele. E às vezes por uma questão de religião, né? Eu vou fazer alguma coisa que vai contra os meus princípios religiosos. Meu princípio religioso é um interesse secundário em relação ao meu interesse primário. E assim por diante. Eu queria, então, discutir com vocês um pouquinho a minha declaração de interesses, que eu mostrei rapidamente na primeira aula, mas eu queria mostrar aqui como é que a gente faz isso. Então, quais são os meus interesses? Eu sou sócio-gestor de uma empresa de consultoria de pesquisa clínica, que chama Trials and Training. Eu faço mentoria profissional de profissionais. Eu sou diretor de uma empresa de biotecnologia chamada PHP, que está desenvolvendo uma molécula nova para o tratamento de câncer de mama triplo negativo. Essa molécula está em fase pré-clínica, muito inicial, mas é o objetivo dessa empresa. Eu sou conselheiro e acionista também de um outro grupo chamado MKM Biotech, que trabalha com startups para ver se as startups têm condições de serem investidas e provocarem, crescerem, né? E eu sou também acionista da WeDoc, que é uma plataforma de comunicação entre médicos, um sistema web-based. Eu sou conselheiro da empresa Polo Trial, que é uma empresa que faz o sistema de gestão de centros de pesquisa, e faço parte do Conselho Fiscal da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, que foi a aliança que foi formada para estimular o andamento da lei da pesquisa clínica. Esses são os meus interesses aqui. O que eu faço com isso? Eu apresento isso para vocês julgarem se o que eu vou falar pode estar sendo influenciado por esses interesses. Bem, esse é um julgamento de vocês. O conflito de interesses não é um dilema ético. O que eu quero dizer com isso? Ele não é uma decisão entre o que é certo e o que é errado. Ele é uma situação. Eu tenho uma empresa de consultoria. Isso não está errado, né? Errado seria se eu usasse isso para prejudicar um interesse primário meu, né? E não é um comportamento, não é uma coisa, você está fazendo um conflito, ele é uma situação. E não é um sinônimo de erro ou de mal feito. Existe, né? A forma como ele vai ser usado, como ele vai ser, como eu vou me comportar, é que vai dizer se eu estou me comportando bem aos seus olhos ou não. E o gradiente de risco depende da intensidade do conflito, né? Então, por exemplo, se eu sou amigo do Dr. Edson e eu estou plantão no pronto-socorro e eu estou atendendo uma pessoa e ele chega com
um corte na testa depois de ter bebido muito, tal, precisa fazer uma sutura, né? O que que eu vou fazer? Eu vou parar aquele atendimento para dar os pontinhos na testa dele? Eu estaria assim, prejudicando um paciente que está mais grave. Qual é o risco disso, né? Agora, se eu estou numa empresa e tomo uma decisão dentro da empresa, do conselho de uma empresa, dizendo assim, não, vamos comprar tal sistema porque esse sistema, o sistema da Apollo Trial é muito bom, tal, mas eles não sabem que eu sou conselheiro da empresa. Eu estou exercendo o meu conflito de interesses de uma forma não adequada. O que que eu fiz aqui? E qual é a responsabilidade da pessoa que está sendo um conselheiro de uma empresa tem uma responsabilidade, um plantonista de pronto-socorro tem uma outra responsabilidade perante a instituição, enfim, essas são coisas que a gente avalia quando você vai julgar o conflito de interesses. Essa publicação aqui é uma publicação da National Academy Press. Não sei se vocês têm o costume de analisar esse site, mas é um site de livros que são editados nos Estados Unidos e que são abertos, gratuitos, para a gente fazer download. Esse livro é muito completo sobre conflito de interesses. É uma publicação de 2009 do Institute of Medicine e que eu acho que vocês deviam entrar no site. Tem muita publicação, tem muita coisa legal, tem muita porcaria também que não interessa para a gente, mas tem muita coisa bacana. E eles podem fazer o download gratuito. E nessa tabela aqui ele fala quais são as categorias de relacionamentos financeiros com a indústria que tem que ser apresentados, que tem que ser abertos. E aí estão todas as possibilidades. Você recebe grandes, você tem contratos, você tem acordos de consultoria, participação como speaker, honorários, propriedade intelectual, patentes, royalties, ações, opção de compra de ações, tem coisa que eu nem sei o que é, warrants, uma posição dentro de uma companhia, vou falar sobre isso daqui a pouco. Se você faz parte do conselho de administração de alguma empresa e assim por diante. Ou seja, praticamente todas as ligações com empresas privadas podem ser potencialmente um conflito de interesses, devem ser apresentadas. Qual é o objetivo das regras para conflito de interesse? É manter a integridade do julgamento profissional, manter a confiança pública no julgamento profissional. Então, quando eu declaro meus interesses, eu estou apresentando para vocês as possibilidades que existem de eu ter eventuais interesses secundários. Ou seja, de eu poder tomar decisões que não sejam, que sejam guiadas por esses interesses secundários. Vocês aqui vão julgar isso. Mas o julgamento inicial, de quem que é? É meu. Então, eu primeiro tenho que fazer esse julgamento e apresentar para vocês. Isso veio do direito, que eu não entendo nada, mas o direito fiduciário, aquele que mostra que as partes são assimétricas. Tem uma pessoa que é mais vulnerável do que outra. Aqui, a figurinha da babá carregando o carrinho de neném, o neném é o vulnerável, né? E a babá é a pessoa que comanda a ação. Então, se ela não fizer o trabalho dela direito, se ela fizer com algum erro, o bebê vai sofrer e vai ter dificuldades na. Assim é quando a gente declara um conflito de interesses. Na medicina, isso começou a aparecer nos anos 80. Antes a gente não ligava muito para isso. Na pesquisa, depois dos anos 2000. E isso começou a acontecer porque se viu que tinha muita implicação financeira, tanto na pesquisa como na medicina. Começou a haver mais visibilidade dos problemas, mais denúncias, etc., de coisas mal feitas, e aí a coisa aflorou. Então, depois desse reconhecimento, a solução mais imediata seria proibir. Não pode ter conflito de interesse. Porque todo mundo tem algum conflito de interesse.
Então, o melhor é gerenciar o conflito e não simplesmente proibir. Como é que a gente faz isso? Primeiro, educação. Nós estamos fazendo aqui e que as instituições têm que fazer. Depois, a apresentação dos conflitos. O manejo, né? Por isso, o investigador vai fazer uma publicação, ele tem que ter acesso aos dados para poder ele tirar suas próprias conclusões. Supervisão, alguém tem que supervisionar os profissionais para ver se eles estão manejando bem o conflito de interesses. E, às vezes, limitar os valores. O que eu quero dizer com isso? Quanto é que você pode receber de presente para não dizer que você foi influenciado por aquilo? Ah, eu recebi uma canetinha do representante da indústria. O Trump está recebendo um Boeing 747 para virar o Air Force One. Né? Então, às vezes o valor faz diferença. Né? E proibir certas atividades, porque o conflito de interesse é muito flagrante, muito importante e não pode acontecer. Nas publicações, várias entidades têm regras para conflitos de interesse. A própria Declaração de Helsinki, no parágrafo 36, ela diz: as fontes de financiamentos, avaliações institucionais e conflitos de interesse devem ser declarados na publicação. Ou seja, se a gente não declarar, nós estamos falhando num conceito ético que está na Declaração de Helsinki. Isso não pode acontecer. Aquela entidade que o Eduardo Franco faz parte, né, o Comitê Internacional de Editores de Periódicos Médicos, tem um formulário para você declarar os conflitos de interesse e quem precisa declarar, tanto os autores, como os revisores, como quem faz suporte ao projeto, editores, o próprio staff da pesquisa tem que declarar. E a declaração abrange tanto interesses financeiros como não financeiros. Nesse link vocês têm um formulário, mas cada revista pode adaptá-lo e usar um formulário próprio. Mas isso, no mínimo, faz você pensar, porque no formulário é um formulário extensivo, no mínimo você pensa o que você deveria declarar, né? Então, eles perguntam, você tem ações da companhia que você está descrevendo? Você tem algum parente que trabalha nessa companhia? Você ganha dinheiro quando o medicamento é vendido na farmácia? Enfim, tem uma série de coisas que você pensa, poxa, isso aqui eu não tinha pensado, hein? Mas está lá. Tem outro grupo chamado Medical Publishing Insights and Practices. Está aí o site, criado em 2008, tem várias indústrias, vários editores, e ele tem esse objetivo de reduzir essa falha de credibilidade que pode acontecer nas publicações. E ele é adotado nas principais periódicos, e ele emite também diretrizes, normas e instruções para evitar que os conflitos de interesse prevaleçam. Esse consórcio Spirit, né? O Eduardo também já tinha citado, é um grupo internacional bastante eclético que composto por especialistas em ensaios clínicos. Eles fazem não só instruções sobre conflito de interesse, mas também sobre metodologia de pesquisa, sobre N coisas. É muito interessante olhar o que está nesse site. E aqui queria contar para vocês uma outra situação um pouco bonita, um pouco triste. Essa empresa PHP Biotech, que eu trabalho, ela tem esse produto que está sendo desenvolvido por câncer de mama triplo negativo. Isso já vem há 5 anos. Esse produto inicialmente era um peptídeo derivado da crotoxina, que é a toxina de uma espécie de cascavel, né? A crotoxina ela tem uma atividade antitumoral, mas ela é extremamente tóxica. E se você quebrar a crotoxina em vários pedaços, a gente conseguiu um peptídeo que tem atividade antitumoral e não tem a toxicidade da molécula inteira.
E esse produto está sendo submetido a vários testes para ver como é que a gente pode fazer com que ele, eventualmente, se ele cumprir as promessas dele, se ele pode virar um produto antitumoral. E, obviamente, as startups precisam de dinheiro para fazer seus trabalhos. E a gente precisa conseguir funding, né? Precisa conseguir investimento. Para isso, você precisa apresentar o que você quer fazer para os investidores. E muitos deles falavam assim, mas vocês já publicaram o que vocês têm? Não, não publicamos ainda, porque é pouca coisa, tal. Não, publica, depois a gente conversa de novo. Então, o outro cara falou a mesma coisa. Não, não, então, antes da gente prosseguir mais, vamos tentar fazer uma publicação. E fizemos uma publicação que, por uma questão de pressa e de facilidade, foi publicada numa revista da famosa MDPI, né? Por quê? Porque eles são rápidos. Eles são rápidos. A publicação é essa aqui. Então, o peptídeo que chama 3-NA-NTC é um derivado peptídico da crotoxina B contra uma linhagem celular de células de câncer de mama triplo negativo. Um relato bem inicial das propriedades da molécula, e ele foi, os autores, é a nossa pesquisadora principal e euzinho, né? O que que eu sei de moléculas que têm atividade in vitro antitumoral? Pouca coisa. Eu contribuí mais nos aspectos mais formais da coisa. Mas, enfim, aqui está. Não sei se vocês conseguem ler, mas na publicação tem um parágrafo do conflito de interesses. Os autores desse manuscrito são empregados pela PHP Biotech International, que deu os investimentos necessários completos para esta pesquisa. Os autores afirmam que o desenho, a produção, a interpretação e o relato desse estudo foi conduzido com imparcialidade e aderência ao rigor científico. Imparcialidade já está errado, né? Porque se eu sou empregado full-time da empresa, eu não sou imparcial, nem a Patrícia, mas ficou aí. Mas a gente, como foi já dito aqui várias vezes, a gente queria que esse estudo fosse para uma revista de oncologia. Elas não quiseram, porque era um estudo inicial, com poucos dados, não valia a pena, eles recusaram. Até que essa revista, Molecules, aprovou o estudo, fez uma revisão grande, olhou dados completos, olhou fotografias, tabelas, tudo que a gente tinha de dados de base, e aprovou a publicação depois de fazer várias revisões. Por que que é Por que que é bonito? Porque a gente conseguiu a publicação e com isso a gente tem alguma coisa para mostrar para investidores. Por que que é feio? Porque eu aprendi aqui que essa editora não é exatamente a melhor do mundo, mas está aí, tá, tá? Então, assim, nesse caso, ela serviu aos nossos propósitos. Mas mostra como, por exemplo, eu caí nesse conto de consegui, o cara provou que vai aceitar o nosso estudo, que ótimo, maravilha, vamos lá. Mas não era exatamente o que a gente queria. Claro que a gente queria uma coisa que desse mais credibilidade para o trabalho. Agora eu sei, na próxima publicação nós vamos ter mais cuidado, vou conversar com a Marta, fazer alguma coisa que... E eu vou voltar para a janela de Ohari. Como é que a gente faz para melhorar a nossa credibilidade? Você tem que expor mais coisas na sua janela. Você tem que ser mais aberto, você tem que ser mais transparente, diminuir a sua área oculta, diminuir o que as pessoas não sabem de você e vão passar a saber. E, ao mesmo tempo, diminuir a sua zona cega, quer dizer, pedir para as pessoas te contarem o que que elas veem de você que você não está vendo, né? Pedir feedback, usar esse feedback. Na hora que você aumentar essa janela,
você vai ficar mais transparente e você vai aumentar a tua credibilidade, né? Mas é um esforço que tem que partir da gente, porque é muito desagradável a pessoa vir te contar, por exemplo, eu sei que você é sócio da empresa tal e não colocou isso nos seus conflitos de interesse, né? Eu sei que você, ou então aparecer na imprensa, Eduardo Motti é sócio de uma empresa e não declare com isso para. Então, é muito importante que a gente tome a atitude de ser mais transparente, de ser mais aberto, de procurar pessoas que possam nos orientar no sentido de dizer qual é a zona cega que está sendo, que ela está vendo que eu não estou vendo. O conceito hoje de conflito de interesse está bem sedimentado na comunidade científica. Você não publica nada se você não disser uma palavra sobre conflitos de interesse. E quando o título de conflito de interesse, os autores declaram que não tem conflitos de interesse. Você já fica com o pé atrás, porque todo mundo tem alguma coisa. Esses regramentos já estão bem consolidados, mas ainda precisa ter um método melhor de avaliação, né? Porque se eu declaro aquelas coisas lá dos meus interesses, ninguém vai realmente perguntar ou vai mandar, ó, manda o contrato social aí dessa empresa que eu quero ver se é assim mesmo. E a aplicação correta é o que vai fazer com que as interpretações sejam melhores, menos enviesadas e diminuir os preconceitos. Porque muitas vezes são preconceitos, né? Quando, por exemplo, o Eduardo mostrou aqui tantos erros, tantas coisas erradas que foram feitas, tal, mas muitas delas ainda são preconceituosas, porque a gente não julgou a fundo para avaliar se aquilo está certo ou está errado. E a gente precisa estar sempre atento para evitar esses preconceitos, para evitar esses vieses. As instituições precisam investir na educação das pessoas, na difusão do conceito de conflito de interesse, ter um rigor grande, mas sem os preconceitos, adotar os formulários para todas as publicações e, como o Dr. Edson sempre fala, na dúvida, declare, porque isso é muito importante. Quem que falou essa frase? Sabe, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, né, no século V antes de Cristo. E isso é importante, porque a primeira coisa do conflito de interesse é você se conhecer, é você entender as suas limitações e ter a capacidade de declarar quais são essas limitações, esses conflitos, esses interesses que você pode ter. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Fico à disposição para a gente discutir. Agradeço mais uma vez muito ao Edson, a vocês todos que ficaram aqui até agora esperando a palestra da Isabel. E vamos em frente. Obrigado. Cara, eu quero bastante discutível essa dissertação do Eduardo e vamos abertos aqui para perguntas, por favor. Oi, Mauro. Excelente aula, professor. Eu tinha muita curiosidade de saber certas coisas a respeito de conflito de interesse que o senhor expôs aí. Uma coisa interessante é que eu frequento eventos de oncologia. E acontece que todas as vezes que a pessoa vai passar aquele diapositivo de conflito de interesse, é o mais rápido de todos. Então, tchá, tchá, passou. Então, se você não consegue ler, você não consegue saber. Às vezes, até uma coisa interessante para você saber que tipo de viés a pessoa teve para dar aquela aula, né? É verdade. Isso Então, é quase um mini currículo, né? às vezes ele tá todo preenchido, mas a pessoa passa em menos de um segundo. Você não consegue ver nada. Não tem como. Então, isso é uma coisa que eu acho assim, que deveria ter mais, deveria ter mais consideração com a plateia em relação a, de fato, saber quais são as áreas, os discursos daquela pessoa, né? Uhum. Que ela teria para falar, né? Mas parece que é algo já bem
comum. Eu concordo. Assim, em geral, nas apresentações a gente tem um tempo limitado, né? Então, bom, o que que você pode cortar do tempo é, por exemplo, isso. Mas, às vezes, também é uma pessoa que não tem muita vontade de declarar essas coisas, né? Eu também nunca vi depois nas perguntas, né? Quando a gente chega no final da apresentação e fazer perguntas, você mostrou aquele slide do conflito de interesse. Eu queria entender bem como é que você... Nunca vi essa pergunta sendo feita. Há uma possibilidade também. Você pode inaugurar essa. Bom, essa pergunta que eu tinha comentado com ele, e eu embora o meu slide de conflito de interesse, já reclamaram, entendeu? Você passa muito devagar esse slide aí, isso aí é só obrigação da vida, tá? Segundo a RDC e tal, a questão de conflitos. Não sei o que você colocou, é para você revelar, disclosure, você tem que revelar. Se não deu para ler, como é que você revelou? Então, é algo que continua do conhecimento da pessoa e continua do desconhecimento seu. Então, eu passo o meu e leio cada um e grifo, né? Eu faço muitas apresentações sobre bastante HPV, então, e tem lá, eu sou investigador principal de vários estudos com a indústria farmacêutica, eu sou investigador da Fiocruz, porque também as pessoas só colocam os interesses como se fosse só financeiro com a indústria privada. Mas quando você está apresentando os resultados de um estudo que foi financiado pelo NIH ou pelo CNPq, ou pela Fiocruz, você também pode estar querendo dourar a pílula e querendo exagerar, porque aqueles estudos com resultados exagerados não são só da indústria privada. A maioria, pelo contrário, são da academia. Então, você também está com interesse secundário, que é a reputação da sua instituição, e você tem que julgar se aquilo está acontecendo. Então, tem gente que acha que não precisa, que é uma coisa limpa, né? Então, isso tudo está errado. E o vereador está colocando que o interesse secundário pode ser de diversas fontes. Ele tem que ser revelado. Se você fala rápido, não dá para dizer. Né? Então, eu coloco, eu estou investigando todos os estudos da vacina da HPV desde 2002. Agora, eu colocava, às vezes, declaração de interesses. Como você falou, você que tem que julgar. Eu julgo que não estão, mas talvez, como eu já vi outras pessoas colocarem, potenciais conflitos de interesse. Porque é um potencial. Alguém pode julgar que eu estou sendo influenciado negativamente ou positivamente. Eu, sem dúvida, tenho que fazer esse julgamento, mas colocar também como conflito de interesse, quando você julga que não estão em conflito, eu também acho que pode ser uma indução ao seu a pessoa que está lá. Então, acho que o potencial conflito de interesse está bom. Vocês julguem, eu acho que não está em conflito, você coloca lá o que acontece, mas isso é a regra e me irrita profundamente. Como é que tem vezes que não dá, você só percebe que tem, a pessoa pula, demora falando do título, agradece, agradeço muito pelo convite, e aí tem aquele slide quase como se fosse um slide errado, e passa para o próximo. Né? Acho que é uma boa ideia. Eu faço essa pergunta que eu não sei se eu vou ter coragem de fazer, mas é uma boa, tem alguma dúvida, sim. Em slide com interesse, eu não consegui ler para saber se vou Parece nas campanhas políticas, né, que os caras falam, como é que os partidos que fazem parte da coligação falam, Ou então os efeitos adversos. A pessoa é obrigada a falar, mas ele não fala. É, 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 excelente você ter Smarter One Organização. E outra coisa interessante é que não é necessariamente um dilema ético escolher o certo e errado. Aqui na nossa instituição fala-se muito e as coisas têm que ser. Às vezes a tem a impressão que no serviço público você tem que ser mais real que a realeza, né? Tudo é muito certinho e não é bem assim, né, gente? Então, você vai orientar você vai aqui na nossa banca de defesa de pós-graduação. Decidiram que o orientador não deve participar da banca. Uma decisão, na época, eu estava no colegiado que criou esse programa e a pessoa que propôs isso, não, porque
tendo que ter isenção, e na banca de concurso você não pode ter uma pessoa, você não participaria. Pô, passou. E ficou assim algum tempo, depois eu falei, isso não é adequado. Porque como orientador, eu é quem mais conheço o trabalho da pessoa. Eu fui quem mais criticou, o que mais elogiou, e eu sou alixado da avaliação, fico sentado assistindo outras pessoas apreciarem, e aí no final o orientador pode dizer algumas palavras, eu vou falar um monte de coisa que as pessoas não falaram, olha, fiz isso, aquilo. Aí fiz um levantamento para o colegiado e vi que todos os cursos de nível 7 da CAPES, somente um alijava o orientador. Eu falei, olha, tem alguma coisa que não está batendo aqui, porque os melhores cursos que tem o nível 7, só tem um que não coloca o orientador. Eu, no meu mestrado e doutorado na Columbia, Ivy League, nos Estados Unidos, meu orientador fazia parte da banca. Por que não faz? Ah, porque tem conflito de interesse. Que interesse? Porque o trabalho, primeiro, é dele, do orientando, não é meu. Eu sou o orientador. O mérito ou demérito é dele. Eu dou exemplo de Naumar, que é um excelente, brilhante epidemiologista, e na livre docência dele, o orientador era outra pessoa, um autor renomado da epidemiologia, tantos formadores de opinião, e eles tinham opiniões divergentes. Na banca, eles quase vão às vias de fato, você não acredita. Mas tiveram uma discussão assim, calorosa e frutífera, apesar de todo. Por que que não pode ser? Então, então, eu não vou poder ensinar na minha disciplina ao meu orientando, eu não vou poder dar nota para ele, porque eu estou impedido. Então, é como se fosse um dilema ético, como se eu não pudesse julgar. Eu falei, primeiro que a banca de defesa não é uma banca de concurso. A pessoa está sendo julgada no seu trabalho e não vai ter um ganho se fosse para um concurso, eu concordo. Eu não posso estar orientando. Eu quero ter a maior distância possível dos candidatos e todas as bancas de concurso que eu participei. Se eu tinha alguma ligação com algum candidato, eu não fazia avaliação. Eu me isentava. Mas aqui não é concurso, primeiro. Segundo, nossa banca é aberta e pública. Então, se eu sentar aqui para dizer que está maravilhoso o trabalho do meu aluno, na frente de outros pares, depois isso vai ficar depositado na biblioteca para todos sempre, como eu participando da banca e dizendo que eu aprovei, que está ótimo e não está sendo contra o meu interesse. Eu estou colocando um atestado lá e eu não fiz uma boa avaliação, não tenho interesse nenhum nisso. Meu interesse é respeitar a minha reputação. Então, fiz esse raciocínio todo, o que é que aconteceu? Nada. Nada. E agora tem que ver porque é feio, parece que é um dilema ético. Então, essa é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de dilema ético, significa que eu estou fazendo uma coisa certa ou fazendo uma coisa errada. É. E às vezes as pessoas confundem o que é certo e errado com o que com a ideologia dela. A ideologia quer dizer o pensamento dela. Não que isso seja antiético, mas é diferente do que ela considera certo. Mas não é necessariamente antiético, né? É muito comum a gente se prender no que é uma coisa ética, quando na verdade é uma coisa ideológica, né? Ah, você não deve fazer estudos com subvenção internacional porque não está certo, não é ético. Não, pode não estar certo, mas não é antiético, a princípio, né? Então, se acontecer alguma coisa que for antiético, mas ali não é. Ah, você não pode participar da banca porque é um dilema, uma coisa eticamente condenável. Não depende do que eu for apresentar ali, né? E vamos por aí.